A outra palavra é virgens, né? Falei sobre o 10 da completude da igreja, e a outra palavra é virgens. A grande questão concebida no nosso meio hoje, de forma geral, pela maioria, é que essas virgens aí são santos, santificados, separados, seja lá qual termo que eles queiram usar, né? São aqueles que têm uma vida consagrada, uma vida no altar, são dizimistas, vão em todos os cultos, vão nos eventos, nos congressos, trabalham na igreja. Essas são as virgens, mas virgens aí está dizendo que não são só essas, são as 10, ou seja, tanto as loucas como prudentes. Então é necessário entender que essas virgens ela está se referindo àquelas pessoas que são salvas e aquelas que não são salvas. É muito importante entender isso, porque as pessoas se separam. Então eles vão chegar num ponto que vão usar o texto para falar de santidade, de consagração, do óleo do Espírito Santo, de quanto você busca. E Jesus está usando uma linguagem escatológica que o judeu entenderia. Então é necessário entender. Quando eu estou falando a separação de virgens e noiva, outra coisa que eu quero, não sei se já falei, como estou falando áudios separados, é que, óbvio, a noiva é virgem, mas nem todas essas virgens serão a noiva, fazem parte da a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Entende? E por que então, Peterson? Essa é a grande questão, uma das grandes questões que não é mencionada por ninguém, que não abre os olhos para falar sobre isso. Por que então Jesus usa a expressão de virgens para aquelas que não tinham azeite em suas lâmpadas, que são chamadas de loucas? Porque o próprio Jesus usa a expressão de virgens. Logo que nós entendemos, por causa dos pregadores da santidade, que virgindade é um estado de separação, de purificação e tantas coisas mais, né? Como já mencionei. Por quê? Porque a virgindade descrita nesse texto pelo Senhor Jesus está falando do encontro físico com o noivo, ou seja, do encontro da noiva com o noivo, o encontro físico, que aí dar-se o casamento, o ato do matrimônio em um casamento comum, ou seja, o ato sexual num casamento comum. Ali acaba a virgindade da noiva. Qual é o entendimento espiritual? O ato de conhecer o noivo. No momento que a igreja chegar ao encontro do noivo, ela chega como virgem, toda a igreja. E naquele ato a virgindade acaba, porque ela tem o contato físico com o Senhor Jesus. E aonde acontece isso, Peterson? Nas bodas do Cordeiro, que será o casamento. Porém, os pregadores de hoje, como eu já falei, do legalismo, melhor falar assim, da suposta santidade, que leva a santidade a um ponto que é total legalismo, vão dizer que essa virgindade está falando da pureza espiritual. Note, a virgindade aí está falando também das loucas. Como entender isso então? É um choque.